Olá pessoal, retomamos nossos estudos de fundamentos da educação e vamos abordar novamente o tema das tendências ou correntes educacionais nas práticas educativas. Como dissemos em outra ocasião, esses estudos integram o currículo das licenciaturas e podem aparecer em mais de uma disciplina, mas com variações de enfoque. Deste modo, ao estudar essas tendências, você conhecerá melhor as teorias pedagógicas, o embasamento, a direção, a finalidade das práticas educacionais. Na aula de hoje, nós continuamos a estudar as classificações das tendências educacionais, conforme foi proposto pelo professor José Carlos Libânio. Esse autor faz uma distinção entre as pedagogias liberais e as progressistas. As correntes liberais são a tendência tradicional, a escola nova e o tecnicismo. Mas hoje nós vamos aprofundar as tendências denominadas de progressistas. Essas tendências progressistas nascem em meio a debates e fortes críticas endereçadas à escola pelos pesquisadores conhecidos como crítico-reprodutivistas. Esses autores elaboraram, por volta de 1970, várias teorias, tais como a teoria da violência simbólica, a escola como um aparelho de Estado e a escola dualista. A tese principal dessas teorias é a constatação de que a escola apenas reproduz a sociedade capitalista como ela é. Ou seja, o sistema educacional cumpre a função de legitimar as desigualdades sociais. Percebam essa contradição. Para as teorias crítico-reprodutivistas, a escola apenas marginaliza ainda mais o educando. Ela não cumpre o que promete. Ela reproduz interesses que não emancipam o trabalhador. Esta constatação contribui para a compreensão dos limites da escola na sociedade, mas gerou também decepção e um certo pessimismo. Assim, buscando saídas e caminhos alternativos para os problemas da marginalidade na escola, surgem então as teorias denominadas de progressistas. Essas teorias querem se contrapor às teorias liberais, ou seja, a tendência tradicional, a escola nova e o tecnicismo, e também pretendem superar o pessimismo das teorias crítico-reprodutivistas. A linha central do pensamento progressista é a reafirmação do caráter sociopolítico da educação. Para os teóricos progressistas, a escola não pode ser instrumento de manutenção da ordem social capitalista, mas, ao contrário, deve ser uma força de transformação social, ainda que se reconheça que ela sozinha não possa fazer todo um processo revolucionário. Sem a ingenuidade de querer que a escola seja redentora da humanidade, os progressistas afirmam que a educação pode colaborar para um processo de emancipação ou de transformação social. Resumindo, a característica comum das tendências progressistas é a análise crítica do sistema capitalista e a sustentação e desenvolvimento das finalidades sociopolíticas da educação. É bom que se diga que nem todos os pesquisadores da educação assumiram esse termo, o rótulo de progressistas, motivo pelo qual as classificações são sempre incompletas. Contudo, é possível encontrar as linhas principais de pensamento desse movimento amplo que caracterizou e caracteriza, ainda que parcialmente, o pensamento e as ações pedagógicas de milhares de pesquisadores e educadores. Na classificação do Libânio, são progressistas as tendências conhecidas como libertadora, libertária e a histórico-crítica ou crítico-social dos conteúdos. Observe alguns pressupostos desta tendência. O homem
é considerado um ser situado no mundo concreto, social, econômico e ideologicamente determinado, o qual lhe cabe transformar. A natureza humana vai se constituindo histórica e socialmente, não existindo, portanto, uma pessoa humana padronizada, genérica. E o mundo? O mundo não é harmonioso ou harmônico e orgânico. É um espaço atravessado por conflitos e contradições que se estabelecem entre grupos e classes sociais com interesses e aspirações antagônicos. A sociedade, ela sofre as determinantes dos condicionamentos históricos sociais e expressa, portanto, os conflitos e contradições gerados pelas relações entre as classes sociais. Cada tendência progressista tem suas peculiaridades. Vamos ver alguns exemplos. A tendência progressista libertária. Ela tem como características gerais a liberdade. Liberdade é entendida como meio e fim. A liberdade é intrínseca à prática libertária. Não se trata da liberdade em sentido abstrato ou no sentido liberal, mas da liberdade construída socialmente e conquistada nas lutas sociais. O anti-autoritarismo, ele é essencial à prática libertária. A ideia-chave desse conceito é que não é possível combater o autoritarismo e a opressão presentes no Estado, na família, na escola, sem que concomitantemente se formem homens livres. Outra característica, a educação integral. Os educadores libertários não recusam a ciência e o saber especializado, mas defendem que o processo educativo se concentre na formação plena, ou seja, nas dimensões física, intelectual e moral, e que não separe o saber do saber fazer, isto é, que não se fundamente na divisão entre ação e pensamento, ou seja, trabalho braçal e intelectual. Outra característica ainda, a autogestão. A pedagogia libertária enfatiza que os recursos do processo educacional devem ser controlados e administrados diretamente pelos envolvidos e pela comunidade. Isso significa superar a dicotomia Estado-sociedade e colocar a educação sob controle da sociedade-comunidade. A autonomia do indivíduo é outra característica. O processo educativo pedagógico centra-se no educando com pleno respeito aos estágios do seu desenvolvimento e o estímulo para que ele tome o próprio destino em suas mãos. A crítica. O educador libertário é um educador crítico, crítico dos conteúdos, dos programas, das instituições oficiais, da sociedade, de todas as esferas de reprodução de formas de opressão e, inclusive, de si mesmo. E, por fim, o compromisso e responsabilidade social. A pedagogia libertária é profundamente engajada no sentido de criticar as estruturas de dominação e da formação de homens e mulheres capazes de atuarem como críticos e sujeitos ativos pela transformação de suas vidas e do meio social. Nesta perspectiva, não há lugar para a neutralidade da educação e do educador. Uma consequência lógica dessa maneira de conceber o processo educativo é o compromisso com os oprimidos, com os deserdados. E a solidariedade. Uma educação fundada em critérios solidários e de ajuda mútua que recusa tanto os prêmios quanto os castigos e, portanto, os processos classificatórios, como exames, notas e assim por diante. E as relações de ensino-aprendizagem fundadas em critérios competitivos. A tendência progressista libertária abrange praticamente todas as tendências anti-autoritárias em educação. Problematiza-se nessa perspectiva toda forma de poder e autoritarismo. Dá-se ênfase ao conceito e práticas de liberdade
e autogestão. As modificações institucionais devem surgir de níveis subalternos, a partir dos quais irão repercutir em todo o sistema. A relação professor-aluno traz como marca a não diretividade, na qual o professor não impõe ideias e concepções, mas se coloca à disposição do aluno para orientá-lo. Outro traço característico é a aprendizagem informal via grupo. Vamos agora para a tendência progressista libertadora. A tendência progressista libertadora tem em Paulo Freire o seu maior expoente. Ele é reconhecidamente um dos maiores nomes da educação brasileira e a sua extensa obra foi publicada em vários países. No entanto, no Brasil de hoje, há muitos preconceitos. Algumas revistas e jornais teimam em rejeitá-lo por desconhecê-lo e mesmo por má fé. Para iniciarmos a compreensão de sua obra, um livro clássico é A Pedagogia do Oprimido, que é o ponto de partida para a compreensão da obra do autor. Nesta obra, Freire distingue duas concepções educativas, a educação bancária e a educação libertadora. A bancária considera que o aluno é apenas um depósito, receptor de conteúdos memorizados mecanicamente, sem a devida participação e dialogicidade. Na obra de Freire, a dialogicidade é considerada a essência da educação como prática de liberdade. O diálogo deve estar presente em todos os momentos do processo ensino-aprendizagem, da busca, da opção pelos conteúdos, métodos, temas geradores e seus significados, até as relações homens-mundo. É somente através do diálogo, cujo fundamento é o amor, que será possível ensaiar o inédito viável e construir uma pedagogia ética, política, social, baseada na crítica, na conscientização e na liberdade, reagindo contra todo tipo de opressão ainda vigente em nossas sociedades. A marca fundamental da pedagogia libertadora é a educação não formal, uma vez que ela foi concebida para a educação de adultos. Mas sua obra continua a inspirar os educadores de hoje. Ainda vale a pena, sim, ler e estudar Paulo Freire. E para finalizarmos, uma palavrinha agora sobre a tendência histórico-crítica. Um dos nomes mais conhecidos da tendência histórico-crítica é o professor Saviani. Saviani busca permanentemente uma teoria da educação que capte criticamente a escola como um instrumento capaz de contribuir para a superação da questão da marginalidade. Trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento de ensino das classes populares. Lutar contra a marginalidade através da escola significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores o ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da educação é dar substância concreta a esta bandeira de luta, de modo a articular que ela seja apropriada e articulada com os interesses dominantes. De acordo com os pensadores histórico-críticos, é necessário que o aluno tenha acesso ao conhecimento acumulado pela civilização. Deste modo, ele precisa dominar os conhecimentos socialmente valorizados, não no sentido de mera erudição, mas para poder, através dos conhecimentos, participar da vida social em igualdade de condições com as camadas elitizadas. A escola é valorizada desse modo como um instrumento de apropriação do saber e deve servir aos interesses das classes populares, eliminando a seletividade, ou seja, defende-se a total democratização da escola. Mas é preciso notar que para esses conhecimentos, ou melhor, que para esses teóricos, a escola e o conhecimento não são neutros e que, portanto, os professores não devem pensar que é possível essa pretensa neutralidade. O trabalho docente não é, portanto, meramente técnico, passivo ou neutro.
E o professor deve trabalhar pela emancipação dos alunos, tratando-os como agentes críticos, possuidores de saber. Deve, assim, valorizar o saber trazido pelo aluno, levando-o a formas mais elaboradas e sistematizadas. Os conteúdos de ensino são os conteúdos universais que devem ser constantemente revistos, repensados e reavaliados diante das novas realidades sociais. Já os métodos de ensino implicam na valorização da experiência do aluno e não de um saber distanciado de suas vivências. Para os educadores que assumem essa tendência educacional, a aprendizagem de conteúdos socialmente significativos é a dimensão mais importante, de modo a preparar o aluno para o enfrentamento das contradições do mundo do trabalho. Finalizamos essa aula afirmando e esclarecendo que as tendências pedagógicas aqui apresentadas podem ser classificadas de outras formas. O importante é entender que elas existem mescladas, misturadas nas práticas dos educadores. Um dos grandes ensinamentos desse estudo é que a escola não é intocável, nem permanece imóvel. A forma que a escola assume a cada época é sempre o resultado precário e provisório de um movimento permanente de mudanças impulsionado por tensões, conflitos, esperanças e propostas que vêm e vão. Por hoje terminamos por aqui. Um abraço e até outra oportunidade.